Louvado seja o nosso Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir Salmos 63. Salmos capítulo 63. Salmos 63. Aí depois deixa a sua Bíblia aberta. Vamos ler só o verso 1, mas depois vamos ler mais alguns versos deste salmo. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne, olha só o desejo do salmista por Deus. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. A minha carne te deseja muito. Agora olha o lugar onde ele estava. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Podei-vos assentar. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Uma terra seca não produz nada. Eu vou falar bem baixinho, porque estou recuperando aqui de um problema na garganta, mas eu vou falar bem baixinho, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus está no controle. Uma terra seca, ela não produz nada. Uma terra seca, se tiver uma semente ali, a semente vai morrer. Ela não tem como gerar vida, porque é uma terra seca. E muitas das vezes, a nossa vida também está assim, como uma terra seca. Como uma terra seca. Todos nós enfrentamos isso um dia na nossa vida. Parece que nada funciona. Então, o tema da mensagem é: quando a vida parece terra seca. Quando a vida parece terra seca, não tem vida, não tem verde, não tem colorido, é uma terra seca. Eu tenho uma palmeira lá em casa, aí eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei sem aguar essa palmeira um bom tempo. E olha que eu cuido dela, eu gosto de cuidar de planta. Aí eu vi que a palmeira começou a ficar murcha, e as folhas foram murchando. Eu falei, misericórdia, tem que voltar a cuidar dessa palmeira. Aí comecei a regar, todos os dias. Aí daí a pouquinho, no segundo dia, as folhas estavam verdinhas, quer dizer, a vida estava chegando, voltando novamente. Porque a terra onde ela estava seca, não tinha como tirar vida dali. Aí quando eu comecei a regar, aí começou a ficar verdinha novamente e ter vida. Então, quando a vida parece terra seca, em algum momento de nossas vidas, todos nós experimentamos períodos de deserto. Em algum momento da nossa vida, nós experimentamos períodos de deserto. Até mesmo, irmãos, Deus às vezes Ele te mostra, te dá uma direção. Tem muitas promessas na palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então Deus, Ele nos dá uma direção, Ele nos mostra o que Ele quer fazer na minha vida, Ele nos mostra o que Ele quer fazer na sua vida, mas Ele não diz como vai ser o processo, até chegarmos lá. E muitas das vezes nesse processo, experimentamos períodos de desertos, até poder tomar posse da bênção, até poder conquistar. Então, às vezes, tem períodos de deserto, onde nos sentimos como uma terra seca, sem vida.
O Salmo 63 foi escrito por Davi. Enquanto Davi, está aí no título aí do Salmo aí na sua Bíblia, deve ter também, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Ele escreve esse salmo num deserto. Ele estava passando pelo deserto. Então o Salmo 63, escrito por Davi, quando estava no deserto de Judá. Esse salmo nos traz uma clareza sobre como lidar com esses momentos. Como eu posso lidar com esses momentos de deserto? Se você não está enfrentando, um dia vai enfrentar. E como lidar com esses momentos de deserto? Como podemos, como lidar com esses momentos de desolação espiritual? Como encontrar a renovação de Deus nesses momentos difíceis que nós passamos? Então vamos aprender aqui, antes de orarmos, como podemos encontrar esperança. Então, às vezes, você está passando por um deserto. Assim como Davi, quando escreve esse salmo, ele estava em um deserto também. Então, vamos aprender como podemos encontrar esperança. Tem uma flor, me foge a memória o nome dela, que ela nasce no gelo. A raiz dela vai passando pelo gelo. Se não me falha a memória, acho que é soldanela que chama, né? Pesquisa em casa para você ver. A raiz dela vai passando pelo gelo, daí um pouquinho ela brota lá em cima no gelo, uma flor. Aleluia. A gente nunca deve perder a esperança. A gente nunca deve perder a esperança. Até no meio do gelo nasce flor. Por que Deus não pode mudar a história da sua vida? Por que Deus não pode mudar a história da minha vida? Por que Deus não pode operar um milagre? Para Deus não é impossível para Deus. A Bíblia nos ensina que todas as coisas são isso aí, possíveis para Deus. Então, vamos aprender como podemos encontrar esperança, restauração, mesmo quando a vida parece sem vida. Então, como encontrar esperança, restauração, quando às vezes tudo está destruído, quando às vezes os relacionamentos já estão quebrados, quando às vezes a área financeira já está quebrada, a área da saúde está tudo quebrado também. Então, como podemos encontrar esperança e restauração, mesmo quando estamos passando por isso daí? E se você está passando por isso daí, significa que você é ser humano, você é normal, porque isso aí a gente enfrenta, a gente passa por essas situações mesmo. Agora, como podemos encontrar esperança? Então vamos lá. No versículo 1 do Salmo 63, versículo 1, aqui Davi estava no deserto, e no versículo 1 do Salmo 63, a parte A, ele diz assim: ó Deus. Ele já começa buscando socorro em quem pode ajudar. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Buscar socorro em primeiro lugar em quem pode ajudar. Ó Deus. Aí que ele logo após ele faz um reconhecimento. Tu és o meu Deus. Ou seja, tu és meu Deus. Eu tenho aliança com o Senhor. E o Senhor tem compromisso com a minha vida. Ele está mostrando que ele tem aliança com Deus. Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. Até aqui. A minha alma tem sede de ti. Então, como podemos, irmãos, como podemos encontrar esperança
e restauração, mesmo quando a vida parece que está tudo bagunçado, parece que não tem nada mudando, parece que as coisas não estão acontecendo, os relacionamentos quebrados em várias áreas, tudo quebrado, os relacionamentos financeira, espiritual, na área da saúde. Como encontrar esperança e restauração? Então, em primeiro lugar, reconhecendo a nossa necessidade de Deus. Eu preciso reconhecer a minha necessidade de Deus. Porque se tem uma coisa que o ser humano costuma ser, é orgulhoso. Ele acha que não precisa de ninguém, ele acha que não precisa de Deus, mas eu quero dizer que você só está de pé, que eu só estou de pé, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos dado fôlego de vida. É assim que o salmista escreve: se retira-lhes o fôlego, logo morrem. Então, se você está de pé, se eu estou de pé, em primeiro lugar, é Deus. É Deus. Então, em primeiro lugar, como vencer esse deserto? Como vencer essas situações difíceis que enfrentamos? Reconhecendo a nossa necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Davi, ele começa o salmo expressando sua sede. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Então Davi começa o salmo expressando sua sede e desejo por Deus. E olha, irmãos, é só cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos. A gente às vezes tem fome e sede de tanta coisa, mas não temos fome e sede com a mesma intensidade de Deus. Às vezes queremos uma coisa tanto e ficamos com aquela expectativa tão grande de ter aquilo, e às vezes quando é para ter um encontro com Deus, quando é para falar com Deus, não temos a mesma expectativa. Aí Davi começa dizendo, expressando sua sede e desejo por Deus. Davi reconhece sua necessidade desesperada de estar na presença de Deus. Então, irmãos, isso tudo é um processo. Davi ele reconhece a sua necessidade de estar na presença de Deus, de querer mais de Deus. É assim que, quando começamos a praticar essas coisas, irmãos, na nossa vida, os nós começam a desatar. Porque às vezes estamos sufocados em muitas áreas das nossas vidas, porque são muitos nós. Já deu um nó no relacionamento com o filho, já deu um nó no relacionamento com a filha, já deu um nó no relacionamento conjugal, já deu um nó nas finanças, já deu um nó na área da saúde. Aí, irmãos, quando dá um nó, não tem como o fluxo passar. O nó impede o fluxo, o nó impede que as coisas aconteçam. E às vezes a vida de muitas pessoas está assim, cheia de nós, um emaranhado. Quando a gente soltava papagaio quando a gente era criança, de vez em quando embolava a linha. A gente ia puxando a linha rápido, né, pastor Moisés? Ia puxando a linha, aí aquele monte de no seu pé aqui. Aí para desembolar depois, está tudo embolado. Às vezes a vida de muita gente está assim. Então, irmãos, precisamos desatar os nós, para que as coisas possam fluir, para que as coisas possam acontecer. E como que esses nós são desatados? Quando obedecemos a palavra de Deus. Então Davi reconhece sua necessidade desesperada de estar na presença de Deus. Perdão. Assim como uma terra seca anseia por água, Davi ansiava por Deus. Será, irmãos, que, vou falar de mim, será que eu tenho esse anseio na minha vida por Deus?
Aí pensa na sua vida também. Será que você está tendo esse anseio na sua vida por Deus? Por querer Deus? Por querer estar na presença de Deus? Por buscar mais a Deus? Então, da mesma forma que Davi tinha essa necessidade de Deus, da mesma forma, precisamos reconhecer nossa dependência de Deus em meio aos momentos de deserto. Entenda que você precisa de Deus. Você não vai resolver isso sozinho. Você precisa de Deus. Eu não vou resolver isso sozinho. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus. Precisamos reconhecer. Reconhecer nossa necessidade da presença de Deus. É importante buscarmos a Deus com sinceridade e humildade, reconhecendo que nós somos falhos, somos frágeis e que precisamos de renovo. Eu preciso me apresentar diante de Deus como eu estou, literalmente. Deus já conhece, mas Ele quer a minha sinceridade, como eu estou. Às vezes eu estou todo quebrado. Às vezes você está todo quebrado, toda quebrada. Então precisamos nos apresentar diante de Deus para que Deus nos renove, para que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Então, como vencer esses desertos da vida? Quando a vida parece uma terra seca, então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus, a necessidade de Deus. Em segundo lugar, a parte B do versículo. A minha carne te deseja muito em uma terra... Então, olha só, ele estava numa terra seca e clamando por socorro a Deus. Ele estava no deserto clamando por socorro a Deus. Não adianta, irmãos. É lógico que Deus usa pessoas para nos abençoar. Não adianta você ligar para 20, 30, não sei quantos amigos você tem, 50. Não adianta se você antes não falar com Deus, não mostrar para Deus, não clamar a Deus. A Bíblia nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai Jesus primeiro, apresente para Jesus primeiro. É para Ele primeiro. Então a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Então, se você está no deserto, como uma terra seca, que não tem água, não tem vida, não tem flor, não tem colorido, uma terra cansada, vamos pegar o exemplo aqui do rei Davi. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, em segundo lugar, como vencer esses desertos que surgem? Em segundo lugar, buscando a presença de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus. Buscando a presença de Deus. Davi falou: a minha alma, a minha carne te deseja muito numa terra seca e sem água. A minha carne te deseja. Então eu estou no deserto, eu estou te buscando, porque eu quero o Senhor. Buscar a Deus. Buscar ao Senhor. Davi declara que busca a Deus diligentemente. Ele declara que busca a Deus diligentemente, ansiando por encontrá-lo. Davi entende que somente na presença de Deus a sua alma encontrará a verdadeira satisfação e refrigério. Davi reconhece: eu estou no deserto, mas se eu entrar, se eu estiver com o Senhor, a minha alma vai encontrar refrigério, vai encontrar descanso. Precisamos reconhecer isso. Por maior que seja o deserto que você está passando, enfrentando, busque a Deus, porque Deus vai trazer refrigério para a sua alma. Ele vai trazer refrigério para a minha alma. O salmista Davi mesmo escreve que ele nos leva
para pastos verdejantes. O Senhor, que é o pastor, Ele leva as suas ovelhas para pastos verdejantes. Ele leva as suas ovelhas a correntes de águas tranquilas. Em nossos próprios períodos de secura espiritual, devemos seguir o exemplo de Davi, buscando ativamente a presença de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor não é fazer uma oração rapidamente, não, é buscar: Senhor, eu quero a Tua presença. Aí mesmo que você não esteja sentindo nada, é continuar buscando, aleluias, e Ele virá, busque que Ele virá, aleluias, busca. Mas qual é a nossa oração? Ah, Senhor, me abençoa, me ajuda, me socorre. Aí às vezes a gente, sabe uma coisa, já chega, eu vou para frente de televisão, eu vou assistir um esporte, eu vou mexer no celular, eu vou dar um passeio, Não, irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia nos ensina como eu preciso aprender isso. A Bíblia nos ensina: entra para dentro do seu quarto, fecha a porta sobre si, irmãos, e comece a falar com Deus. Comece a buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Aleluia. É tempo de buscar. Oh, graças a Deus. Aleluias. Então Davi buscou a Deus ativamente. É na intimidade com Deus que encontramos refrigério, restauração. É na intimidade com Deus. É quando está você e Deus. Deus é o Deus do coletivo. Por exemplo, Deus está aqui em nosso meio, Deus está aqui, Ele fala conosco no coletivo, mas muito mais do que falar no coletivo, Deus quer se representar a você, Deus quer falar com você, individualmente. Aleluias. O Deus de toda a terra, Ele quer falar com você. Ele quer se apresentar para você. Eu vou na igreja para sentir a presença de Deus. Não, irmãos, é lógico que precisamos congregar, precisamos vir, mas Ele quer falar com você, lá na sua casa, no seu quarto. Eu preciso gastar mais tempo com Deus. Então, em segundo lugar, vencemos esses desertos, que aqui Davi estava no deserto, buscando a presença de Deus. Em terceiro lugar, versículo 5 ao versículo 7, do mesmo capítulo 63 de Salmos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca, aleluia, ele estava no deserto aqui, irmãos, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando estamos louvando a Deus, aqui os irmãos ministrando louvor, precisamos louvar a Deus com alegres lábios. Aleluias, com gozo, com júbilo, com alegria. Porque quando está lá o seu time jogando, quando sai um gol, como que é? Teve uns tempo atrás aí que eu fiquei até rouco, tanto gol que eu gritei.
O Antônio. Como é que a gente faz? Com alegria. Ah, meu time, não sei o que é. Aí quando estamos na presença de Deus, às vezes, é todo desmotivado, sem motivação, sem alegria. Não, irmãos, devemos louvar a Deus ali, ó, com alegres lábios, com alegria, louvar a Deus, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, ter alegria em cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Verso 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Aleluia. Em terceiro lugar, como vencer esses desertos, quando a vida parece uma terra seca, sem graça, sem vida. Em terceiro lugar, encontrando satisfação em Deus. Precisamos encontrar satisfação em Deus. Pode estar tudo quebrado, tudo destruído, mas precisamos encontrar satisfação em Deus. É o terceiro ponto. Davi declara sua confiança e satisfação em Deus. É o que ele está fazendo. Volte o verso 5, por gentileza. A minha alma se fartará. Ele está no deserto aqui. Então Davi está declarando confiança e satisfação em Deus. Ele está no deserto aqui. Ele não está reclamando, não. Ele não está murmurando, não. Está dizendo, a minha alma se fartará. Aleluias! A minha alma se fartará. Às vezes não está vendo nada daquilo ainda. É uma terra seca. Ele mesmo diz que eu estou numa terra seca, sem vida, que não tem água. Mas ele está declarando. Isso aqui é confiança em Deus. Não sei qual é o deserto da sua vida, mas declare isso no deserto da sua vida. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Eu posso estar no deserto, mas a minha boca te louvará com alegres lábios. Verso 6. Ele está declarando confiança em Deus. Quando me lembrar de ti na minha cama, é por isso que tem um salmo que diz assim, ó, em paz eu deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Talvez no seu deserto você vai dormir, aquele monte de pensamento vem na sua mente, um monte de pensamento, um monte de coisa. Aí ele diz aqui, ó, quando me lembrar de ti, então lembre de Deus. Quando vier ao deserto, lembra-te de Deus. Lembra das coisas de Deus. Faça igual Jeremias. Eu quero trazer à memória o que dá esperança. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti. Ah, irmãos, olha que intimidade. Olha que intimidade. Olha, irmãos, como precisamos aprender com isso. Eu preciso aprender demais com isso. Eu preciso aprender demais com isso. E meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio. Eu estou no deserto, mas tu tens sido o meu auxílio. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. Então Davi está aqui declarando confiança e satisfação em Deus, reconhecendo que a presença de Deus é melhor do que a vida. Aleluias! Mesmo nos momentos de deserto espiritual, podemos encontrar satisfação e alegria em Deus. Aleluias! Podemos encontrar satisfação e alegria em Deus.
Ele é o nosso refúgio. Assim a Bíblia nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias! Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro, o bem presente na hora da angústia. Oh, aleluias! Então, mesmo nos momentos de deserto espiritual, podemos encontrar satisfação, alegria em Deus, porque Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, aleluias, Deus é nossa fonte de esperança, de renovo, Deus é isso tudo. Aleluias, é fonte de esperança, é fonte de renovo, aleluias. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas vão sair daqui nesta noite renovada por Deus, porque Deus é fonte de renovo, aleluias, aleluias. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece árido e sem vida, Davi no deserto, ao seu redor, tudo árido e sem vida, mas Deus é fonte de renovo. Deus é aquele que abre rios no deserto. Deus abre rios no deserto. Deus faz o deserto florescer. Aleluias! Aleluias! Deus pode abrir rios no seu deserto. Eu não sei o deserto que você está enfrentando, mas Deus pode abrir rios no seu deserto. Deus pode fazer o seu deserto florescer. Aleluia, aleluia, aleluia. Água significa vida. Flores significam alegria. Então Deus, aleluias, Deus pode levar vida e alegria no seu deserto. Aleluias, graças a Deus. Em quarto lugar, como vencer esses desertos da vida? E o deserto mexe com a gente, irmãos. Mexe ou não mexe? Mexe. O deserto mexe com a gente. O deserto nos faz ficar meio balançado. Nos faz às vezes perder o chão. Isso é normal, porque somos seres humanos. Isso é normal. Então, em quarto lugar, como vencer esses desertos? Versículo 8 ao verso 11. A minha alma te segue de perto. Aleluias. Aleluia. A minha alma, ela te segue de perto. Ele quer Deus, irmãos. Ele tem fome de Deus. Ele tem sede de Deus. A tua destra, ou mão direita, a tua destra me sustenta. Aleluias. No deserto, Deus está te sustentando. Nesse deserto que você possa estar passando, Deus está te sustentando. A tua destra me sustenta. Igual eu ouvi esses dias, conversando com uma pessoa, de um conhecido, que ele está numa situação muito difícil, está em depressão, não está trabalhando mais, só fica dentro de casa. É difícil, irmão. Tem umas situações difíceis por aí. Quero dizer uma coisa, às vezes você não tem tudo que você gostaria de ter ainda, você não conquistou tudo ainda, está no deserto, mas é motivo de alegria o fato de você estar de pé. Isso aqui é um motivo de alegria. O poder às vezes sair para trabalhar, fazer alguma coisa, irmãos, é motivo de alegria estarmos de pé. Continue tentando. Vai nessa tua força, porque se desistir
Não estou criticando aqui ninguém que esteja em situação difícil, claro, de forma alguma. Mas muitas das vezes é porque a pessoa às vezes desistiu. Você, eu não quero mais. Quero dizer uma coisa, mesmo não querendo, continue avançando, continue crendo, continue confiando, não desista. Não desista. Vamos caminhando aí. Vamos prosseguindo. Mas hoje eu consegui dar meio passo. Amém, já fez progresso. Hoje eu não dei nenhum passo. Amém também, porque você não deu nenhum passo, mas também não retrocedeu. Você está querendo continuar. Aleluia! E assim a gente vai. Então, a minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Porque Deus nos sustenta. Versículo 9. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Porque é Deus que vai tratar com aqueles que querem te prejudicar. Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou me vingar. Não. A Bíblia diz, tem pessoas que dizem assim, Deus não é vingativo. Não, estão enganados. Não é vingança igual a gente aqui não. Não é essa vingança não que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Não é essa vingança bobinha nossa aqui não. Quando eu era criança, se for a minha bola, eu vou furar a sua bola também. Não é essa vingança, não estamos. A vingança, a justiça pertence ao Senhor. Então, aqueles que procuram a minha alma, eles estão no deserto. Você pode estar no deserto e pessoas te perseguindo. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Aqueles que procuram a minha alma para destruir, irão para as profundezas da terra. Verso 10. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Verso 11. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar, se gloriará. Até o verso 11, né? Não tem mais. Porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Então, em quarto lugar, quase encerrando para orarmos. Em quarto lugar, como vencer esses desertos que enfrentamos, que é inevitável, que passamos por ele. Em quarto lugar, renovando a nossa confiança em Deus. Renove a sua confiança em Deus, irmãos. Renove a sua confiança em Deus. Em Provérbios, Salomão escreve: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, a cada dia eu preciso renovar a minha confiança em Deus. A cada dia. Renove a sua confiança em Deus. Você não sabe o que eu estou passando. Não sei, mas renove a sua confiança em Deus. Aleluias. Davi relembra as fidelidades passadas de Deus e renova a sua confiança nele. Irmãos, Deus não mudou. O que Deus fez na vida daqueles homens da Bíblia no passado, o que Deus já fez na sua vida também no passado, assim como na minha vida, porque todos aqui temos uma história com Deus. Tem coisas no seu passado que Deus já te deu livramento, já te abençoou, transformou sua vida, mudou a sua vida, te abençoou, abriu portas, aleluias, e Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Renove a sua confiança em Deus. Então Davi relembra as fidelidades passadas de Deus e renova a sua confiança nele, sabendo que Ele é quem o sustenta. Aleluias. Davi renovou a sua confiança em Deus, porque ele sabia que é Deus que o sustentava. Renove a sua confiança em Deus. Davi sabia que Deus era aquele que o guardava, mesmo nos momentos de luta, era Deus que o guardava. Em meio aos desertos da vida, devemos nos lembrar das promessas. Nos desertos da vida,
lembre-se das promessas, aleluia, renove a sua confiança em Deus, renove a sua confiança em Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se das promessas de Deus e renove a sua confiança nele, confiando que Ele nos guiará através do deserto, a águas de refrigério. Você pode até estar no deserto, mas Deus vai te guiar para águas de refrigério. Mas para isso, renove a sua confiança em Deus. Precisamos renovar. Rapidamente aqui. Não vai dar tempo. Tem aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que pareciam uma terra seca. Moisés, José, Elias, Paulo e tantos outros. Mas Deus mesmo assim foi lá. Eu disse no início aqui, Deus às vezes te dá um sonho, te mostra alguma coisa, mas não te fala o processo. José, por exemplo, ele sonhou 11 estrelas, não sei quem, e se ajoelha diante de mim, e o sol e a lua. Aí Deus mostrou para ele. Só que Deus não avisou dele do processo. Vai ter cisterna, vai ser vendido pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, vai na prisão ajudar alguém, aquele que ele ajudou sai da prisão e não ajuda ele, vai ser esquecido na prisão, vai ser preso porque injustamente a mulher de Potifar queria se relacionar com ele, ele não quis, aí injustamente foi preso. Então Deus, ele dá o sonho, ele mostra o que tem que fazer, o que ele quer fazer nas nossas vidas, mas não mostra às vezes o processo. Às vezes esse processo é uma terra seca, mas em todo o processo aqui na vida de Moisés, de José, de Elias, de Paulo, em todo o processo, Deus estava com eles. Aleluias! Em todo o processo da sua vida, em tudo aquilo que você passar, Deus vai estar com você. Deus vai estar conosco. E se Deus está conosco, nós temos a maioria do nosso lado. Você e Deus é maioria. Eu e Deus somos maioria. Concluindo, quando nos encontramos em períodos de deserto espiritual, onde a vida parece sem vida, árida ao nosso redor, devemos seguir o exemplo de Davi, buscar a presença de Deus com fervor, determinação. Busque a Deus, busque a Deus. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que pede recebe. Busque a Deus. Mas busque a Deus, irmãos, falando para mim também, busque a Deus como nunca você buscou. Busque a Deus, esconda-se no esconderijo do Altíssimo, entre debaixo da nuvem, aleluias, e busque a Deus, fale com Deus. Gastamos às vezes, irmãos, horas assistindo filme e outras coisas, esporte, e buscamos pouco a Deus. Busque a Deus. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso me voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Deus. A cada dia precisamos ser salvos de tantas coisas que não agradam a Deus, para se voltar para Deus. Volte-se para Deus, eu preciso me voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus. Precisamos voltar para Deus. As coisas cada dia que passam estão ficando mais difíceis.
A cada dia que passa, as coisas estão ficando mais difíceis. Então, irmãos, busque a Deus, volte-se para Deus. Se você não compreender muita coisa dessa mensagem, que você volte para casa, e eu também com isso na minha mente. Eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me voltar para Deus. Me voltar para Deus. É na intimidade com Deus que encontramos refrigério, renovo, restauração para a nossa alma sedenta. É na intimidade com Deus. É na intimidade com Deus. Mesmo nos desertos da vida, Deus está conosco. Amém, irmãos? Mesmo nos desertos da vida, Deus está conosco, pronto para nos sustentar, para nos guiar até as águas de vida. Aleluias! Até as águas de refrigério, Deus está pronto a nos abençoar.